Bem-vindo ao canal escatológico. Existe um movimento herético que surgiu no meio cristão chamado de Movimento do Nome Sagrado, MNS. É um movimento que, inicialmente, surgiu dentro do Adventismo do Sétimo Dia e foi inicialmente propagado por Clarence Orville Dodd a partir de 1930, e cuja pretensão seria conformar ao cristianismo as raízes hebraicas da fé cristã. A melhor distinção conhecida do MNS é a sua defesa do uso do nome sagrado composto pelo tetragrama hebraico representado pelas consoantes hebraicas Yud, Rei, Vav, Rei. Isto é, o nome histórico do Deus de Israel, que sonorizam conforme cada variação da seita, bem como o uso do nome original aramaico, ou mesmo hebraico, de Jesus, Yeshua, muitas vezes transcrito erroneamente como um nome de Josué, e Yehoshua, também com outras sonorizações que creem, erroneamente, possíveis, variando, de novo, conforme cada uma das pequenas seitas, apresentando formas como Yehoshua, Yahoshua, Yahushua, Yahusha por exemplo. Esses crentes MNS também geralmente mantêm muitas das leis do Antigo Testamento e cerimônias, como o sábado do sétimo dia, festivais da Torá e leis alimentares, tentando ter costumes próximos ao kosher judaico. Esse movimento, MNS, inicia-se com a Assembleia de Yahvé em Old Michigan, Estados Unidos nos anos iniciais da década de 1930. Os líderes pregavam que um dos membros teria sido visitado por dois anjos, que explicou que o nome do Messias corretamente seria Yeshua. Outros líderes das então Assembleias de Yahvé se destacaram, como por exemplo Jacob O. Meyer, que posteriormente denominou a organização Betel, caminhando para a independência e para o alcance nacional, Estados Unidos. Donald Mansager e vários anciãos separaram-se da Assembleia de Yahvé nos anos iniciais da década de 1980, formando a Assembleia de Yahvé no Messias. Outros líderes também ficaram conhecidos, como Donald Mansager, Alan Mansager, Robert Viron, bem como outros nomes das facções que se sucederam, como Assembleia de Yahvé Nova Aliança 1985, não relacionado com o movimento brasileiro Congregação Israelita da Nova Aliança. Seguindo, apareceram mais fações como Assembleia de Yahvé em Yeshua, Ministério Restauração, de Yahvé, Congregação Verdade, Beira, de Yahvé, Filadélfia, Assembleia de Yahvé do Sétimo Dia, Cisco, Texas, Estados Unidos, que desenvolveu sua liturgia com seus líderes. Suas doutrinas diferem das tradicionais doutrinas do nome sagrado com detalhes à parte, dentre outros. Os grupos acima são movimentos do nome sagrado e possuem ligações histórico-doutrinários com a Assembleia de Yahvé original, tendo doutrinas quase idênticas basicamente. Mas devido a não existir uma inscrição formal para ser um grupo de nome sagrado, o termo é vagamente definido em muitas pessoas. Incluem-se nisso com grupos que usam variações nos nomes, podendo ensinar doutrinas bem distintas que as já expostas. Desde a década de 1970, esse movimento, MNS, penetrou entre os muitos de denominação pentecostal. Por exemplo, a Casa de Deus, organização pentecostal sabatista iniciada em 1919 por Har Johnson, tornou-se inundada com certas doutrinas do nome sagrado. Existem outras organizações pentecostais que se destacam, sendo mais inflexíveis sobre o uso de nomes sagrados, como a Comunidade da Aliança Vitoriosa, a Caminho Estreito e as Assembleias do Messias na Doutrina dos Apóstolos. Com características brasileiras, surge um movimento na década de 1980 vulgarmente denominado Testemunhas de Yehoshua. Esta pequena seita seria então parte do MNS, versão hebraizante do cristianismo. Esse grupo acredita que são os verdadeiros restauradores do nome sagrado, ainda se considerando ser uma verdade adormecida por 2000 anos, sendo restaurada só agora devido a revelações. Dentre as pregações destaca-se o que ensinam sobre o nome Jesus, sendo para eles o certo a forma hebraica de Josué, e Yehoshua, negligenciando a mais antiga e correta forma, seja em hebraico ou em aramaico, Yeshua. E, assim, preferem um formato tido como mais arcaico erroneamente, para este nome. Daí alguns grafarem, além de Yehoshua, Josué, que também fora chamado Yeshua posteriormente, as originalidades bem mais recentes Yeshua/Yahushua/Yahoshua/Yahoshua.
Segundo eles, todas as demais igrejas cristãs estão erradas, já que julgam ser o nome Jesus de origem pagã. Semelhanças podem ser encontradas quanto às testemunhas de Jeová em relação ao que estas fazem com a pregação do nome Jeová. Dentre as pregações pode ser citado o que eles propagam como verdade. O bispo católico Jerônimo de Stridon, por ordem do Papa Dámaso, segundo eles, foi quem primeiro introduziu o nome Jesus na Bíblia. Jesus significaria Deus cavalo em hebraico, e ainda seria dado ao Cristo em homenagem a deuses do paganismo como Zeus, Júpiter e Jesus, como forma de uma adoração indireta. Segundo cálculos próprios, o nome Jesus somado daria 666, desde que colocado junto a uma frase latina que escolheram. Argumentam que nome próprio não se traduz, somente podendo se transliterar, onde seria impossível a obtenção da forma Jesus, já que no hebraico não se tem o som da letra J. O nome sagrado, de origem hebraica, mostraria que Iv é a salvação, sendo para alguns eu igual YHWH, que se uniria à parte Shua barra salvação. Para outros observou-se novidades como Iaou mais Shua e afins. Assim, o nome do Pai Celestial no Velho Testamento estaria inserido nesse nome sagrado de Jesus propagado por eles, e que varia conforme cada seita. Textos bíblicos são citados para substanciar a importância do nome para a seita, indicando que existe salvação em tal nome. Lucas 1:31,2, 4, 10, 4, 7. Atos 4:12. Pela não agregação de valor positivo ao nome Jesus por tais seitas, consequentemente os verdadeiros filhos de Deus seriam aqueles que acreditam somente no nome sagrado, tido como único verdadeiro para os tais que pregam. Mais recentemente, por volta dos anos 90, surge a mais nova variante desse grupo, a Organização Yahushua, que se diz de Jerusalém, Israel, mas com um líder filipino, Filimino Nagado, que se identifica como Kwanu. Tal grupo busca prosélitos por meio de salas de chat na internet, propagando seus sites. Assim como as outras facções do grupo autodenominadas Ouliao, Kwanu alega liderar o único grupo que conhece a verdadeira identidade do Criador. No Brasil, esta é a tese pregada pelo vulgo Ozuliao, na verdade. Senhor Carlos Roberto de Abreu Moreira, com sua subfacção dessa organização Yahushua no Rio de Janeiro /RJ. Cada um dos grupos deste movimento, MNS, frequentemente chamado também como Iaveísmo, alega que é imprescindível dirigir-se a Deus pela forma específica do nome divino no Velho Testamento. Seja qual for o nome julgado ser o verdadeiro nome, todos os outros termos ou nomes para Deus estariam totalmente errados e deveriam ser desprezados por possuírem uma fórmula para adoração a falsas deidades. Nos Estados Unidos surge um movimento diferente na década de 1919 denominado inicialmente de Estudantes da Bíblia, mais tarde chamados de Testemunhas de Jeová. Essa religião acredita que são os verdadeiros restauradores do nome sagrado, considerando levar a verdade adormecida por 2000 anos, sendo restaurado só agora devido a estudos fervorosos da Bíblia. Segundo eles, todas as demais igrejas estão incorretas ao dizer que Jesus é Deus e diminuem o seu poder, negando que Jesus é Deus encarnado e a segunda pessoa da Trindade divina revelada de modo implícito nas Escrituras do Antigo Testamento e explicitamente no Novo Testamento. As testemunhas de Jeová fazem a pregação do nome Jeová como uma pessoa diferente de Jesus, nesse caso seu pai. Dentre as pregações pode ser citado o que eles propagam como verdade. O nome sagrado, sendo de origem hebraica, para eles seria indiscutivelmente Iv, igual Jeová, e o nome do Pai Celestial no Velho Testamento estaria substituído por títulos, como Senhor, Deus, devido a outros o terem retirado anteriormente, onde estaria Jeová ou Yahvé. Cada um dos grupos deste movimento do nome sagrado, MNS, frequentemente chamado também como Iaveísmo, alega que é imprescindível dirigir-se a Deus pela forma específica do nome divino no Velho Testamento. Com Jeová julgado como o verdadeiro nome de Deus por eles, todos os outros termos ou nomes para Deus estariam totalmente errados. Devemos entender que o nome de Deus onipotente é expresso, em hebraico, pelo tetragrama inefável.
Denomina-se assim porque se trata de 4 consoantes que simbolizam a natureza divina e que não se deveriam pronunciar. Assim os cristãos, desde sua origem, evitaram pronunciar o tetragrama divino. Crentes gentios não são enxertados ao judaísmo da aliança mosaica. Eles são enxertados na semente e na fé de Abraão, as quais precederam a lei e costumes judaicos. Eles são concidadãos dos santos, Efésios 2:19, mas não são judeus. Paulo explica isso claramente quando instrui aqueles que foram circuncidados: os judeus não desfaça a circuncisão, e aqueles que não eram circuncidados, os gentios não se faça circuncidar. 1 Coríntios 7:18. Não há necessidade para que qualquer um dos grupos se sinta que deva tornar-se o que não é. Em vez disso, Deus fez judeus e gentios em um novo homem em Cristo, Efésios 2:15. Esse novo homem está se referindo à igreja, o corpo de Cristo, que não é formado nem por judeus nem por gentios, Gálatas 13:27-29. É importante que judeus e gentios permaneçam autênticos em sua própria identidade. Desta forma, uma imagem clara da unidade do corpo de Cristo pode ser vista quando os judeus e gentios são unidos por um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se os gentios são enxertados em Israel, tornando-se judeus, então perde-se o propósito e a figura de judeus e gentios reunidos como um novo homem. Deus nunca pretendeu que os gentios se tornassem um em Israel, mas um em Cristo. A influência desse movimento está chegando às nossas igrejas e seminários. É perigoso em sua implicação que manter a lei da antiga aliança signifique caminhar em um caminho mais alto e seja a única maneira de agradar a Deus e receber suas bênçãos. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos crentes gentios sendo instruídos a seguir as leis levíticas ou os costumes judaicos. Na verdade, o oposto é ensinado. Romanos 7:6 diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Cristo, ao observar perfeitamente toda a ordenança da lei mosaica, cumpriu-a completamente. Assim como fazer o pagamento final da hipoteca cumpre o contrato e termina a sua obrigação, também Cristo fez o pagamento final e cumpriu a lei, dando a ela um fim por todos nós. Foi o próprio Deus que criou um mundo de pessoas com diferentes culturas, línguas e tradições. Deus é glorificado quando nos aceitamos uns aos outros em amor e nos unimos como um em Cristo Jesus. É importante entender que não há superioridade em nascer judeu ou gentio. Somos seguidores de Cristo, compostos de muitas culturas e estilos de vida diferentes. Somos todos de valor e muito amados porque entramos na família de Deus.